Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 10, título Nós e os Demais, e agora eu vou ler o texto-chave. E Deus, que conhece os corações, lhes deu o testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Atos 15, 8-11. Enquanto os apóstolos se uniam aos membros leigos para ganhar pessoas para o Senhor, certos cristãos judeus da Judeia, do partido religioso dos fariseus, levantaram uma questão que confundiu e perturbou os cristãos gentios. Esses mestres judaizantes disseram que, para ser salvo, era preciso ser circuncidado e guardar a lei cerimonial. Paulo e Barnabé se opuseram a essa falsa doutrina, mas muitos cristãos judeus de Antioquia acreditaram. Muitos judeus convertidos a Cristo ainda pensavam que, uma vez que Deus havia definido a forma hebraica de adoração, era improvável que ele autorizasse uma mudança nela. Eles insistiam que as cerimônias judaicas se tornassem parte da religião cristã. Eles demoraram para perceber que as ofertas de sacrifício representavam a morte do Filho de Deus, na qual o símbolo havia sido cumprido, o que significa que isso não era mais obrigatório, não era mais necessário, né? A questão da circuncisão trouxe muita discussão e conflito. Finalmente, os membros da igreja decidiram enviar Paulo e Barnabé, bem como alguns homens responsáveis da igreja, a Jerusalém para apresentar o assunto diante dos apóstolos e anciãos. A decisão final dada na Assembleia Geral devia ser universalmente aceita por todas as diferentes igrejas. Em Jerusalém, os delegados de Antioquia falaram do sucesso de seu ministério entre os gentios. Eles então resumiram claramente a confusão que havia acontecido. A Assembleia discutiu calorosamente essa questão e também o problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Muitos gentios convertidos estavam vivendo entre pessoas supersticiosas que faziam sacrifícios e oferenda aos ídolos com frequência. Os judeus temiam que eles manchassem o cristianismo ao comprarem coisas que haviam sido oferecidas aos ídolos, fazendo parecer que eles aprovavam os costumes dos adoradores de ídolos. Além disso, os gentios tinham o hábito de comer a carne de animais estrangulados. No entanto, Deus havia orientado os judeus que, quando os animais fossem mortos para comer, o sangue deveria ser escorrido do corpo. Deus tinha dado essas orientações para preservar a saúde do povo. Os judeus acreditavam que era pecado usar o sangue como alimento. Entre os gentios, porém, havia se tornado uma prática usar o sangue da vítima do sacrifício na preparação dos alimentos. Portanto, se um judeu e um gentio tivessem que comer à mesma mesa, o judeu ficaria chocado e indignado com o gentio. Os gentios, especialmente os gregos, eram imorais, e havia o perigo de que alguns professassem o cristianismo sem abandonar suas práticas más. Os cristãos judeus não podiam tolerar a imoralidade que os pagãos nem mesmo consideravam ilícita. Portanto, eles defenderam que a circuncisão e a observância da lei cerimonial deviam ser exigidas dos gentios convertidos como um teste de sua sinceridade. Isso, eles acreditavam, impediria a igreja de receber como membros aqueles que, mais tarde, poderiam trazer desonra à igreja de Deus por causa de sua imoralidade. As várias questões preocupantes pareciam difíceis demais de serem resolvidas pelo conselho. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Ele argumentou que o Espírito Santo já havia decidido o assunto que estavam discutindo ao descer sobre gentios e judeus com o mesmo poder. Ele falou sobre a sua visão e o chamado para ir
à casa do centurião instruí-lo na fé de Cristo. Essa mensagem revelou que Deus aceitava todos os que o respeitavam e honravam. Ele disse: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Aqui, que jugo era esse que ele estava falando? Esse jugo não era os 10 mandamentos. Pedro estava se referindo aqui às leis cerimoniais que foram anuladas pela cruz de Cristo. E aí, continuando o que Pedro disse, ele disse: cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. E depois que Pedro falou, Paulo e Barnabé foram falar também. E toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia eles falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. O Espírito Santo achou conveniente não impor a lei cerimonial aos gentios convertidos, e o pensamento dos apóstolos em relação a esse assunto era o mesmo que o do Espírito de Deus. Como eu disse ontem, Tiago era quem estava dirigindo a assembleia, né? E a decisão dele foi: não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Com isso, a reunião foi encerrada. Tiago ele tentou mostrar aos outros líderes que os gentios haviam feito uma grande mudança na vida e não deveriam ser incomodados com questões de menor importância, ou eles poderiam desanimar de sua caminhada com Cristo. Entretanto, os gentios convertidos deviam abandonar os costumes que não condiziam com o cristianismo. Eles deviam ficar longe dos alimentos oferecidos aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Eles deviam guardar os mandamentos e viver em santidade. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.